Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no nosso canal. Hoje, um pouquinho mais cedo, já é sábado, dia 7 de junho de 2025. Agora são aproximadamente 7h19 da manhã. Vamos começar aqui pelo calendário. Ontem acabou saindo o resultado do payroll, pessoal. Resultado super positivo, veio acima aí da projeção que era de 126 mil novos empregos, isso para o mês de maio. Referente ao ganho médio por hora trabalhada, um leve acréscimo, com resultado aí de 0,4, já a taxa de desemprego se manteve estável em 4,2. Acabou refletindo positivamente nas três principais bolsas, todas fecharam no positivo. S&P subiu aproximadamente 1%, Dow Jones alta de 1,05% e Nasdaq, bolsa de tecnologia, uma alta de 1,20%. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi diferente. Tivemos um dia positivo também na principal cripto, uma alta aproximada aí de 2,72. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado 105.114 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta e quais são as perspectivas, né, para o dia de hoje, sábado, amanhã, domingo, até a nova análise na segunda-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico para 4 horas, nós fizemos algumas alterações aqui no gráfico, né? Identificamos possíveis regiões ou níveis conflitados, colocamos algumas possibilidades. Naquela ocasião faltavam algumas evidências, né? A questão do volume que se apresentava e etc. Então a gente colocou uma possibilidade aí real do mercado buscar novamente, né, a nossa região demarcada ou, né, buscar novamente a região próxima aí do 104.300, que era naquele momento a proximidade da média de 20 períodos com a nossa, né, resistência. De fato, pessoal, tivemos uma movimentação verticalizada, foi instruído a todos vocês o acompanhamento em tempo real, justamente porque naquela ocasião faltavam algumas evidências condicionantes, né? Poderiam trazer aí uma leitura mais ampla. Então, quando a gente reduz o tempo gráfico, acho que isso fica bastante evidente, né? A questão da estrutura de preço que foi delineada ao passar das horas, né, até nos aproximarmos ali da resistência. E, obviamente, pessoal, com o resultado do payroll, né, acabou adentrando mais volume comprador, basicamente, né, anulando aqui essa resistência. Tecnicamente, um respeito mínimo, né? A gente vê uma retração um pouco mais acentuada, né? E posteriormente, com o compartilhamento do resultado, a gente teve de fato aí os compradores buscando níveis, né, acima do esperado. Então acabou passando despercebido essa questão do payroll. Então por isso a importância do acompanhamento do calendário econômico, justamente porque pode trazer volatilidade aí para os mercados no geral. Então, pessoal, o que que a gente percebe aqui no gráfico? De fato, foi uma movimentação atípica, mesmo com a possibilidade, como foi citado na última análise, não é comum essa movimentação em V, tá, no mercado cripto. Acredito que em pouquíssimas ocasiões eu já presenciei esse tipo de movimentação, talvez as outras também foram com compartilhamento do payroll, basicamente para você compreender a importância desse dado econômico que é compartilhado, né, na primeira sexta-feira aí de cada mês. Então, pessoal, o que que a gente percebe aqui, em diante? A gente entende aí dois ranges que estão basicamente conflitados, que é a questão da região do topo anterior ou topo máximo de ontem, aqui na proximidade dos 105.400. Tecnicamente, né, se temos alguma ambição aí, falando em nome dos compradores, pessoal, é imprescindível o rompimento aqui da região dos 105.400, tá? A gente precisa romper, de fato, aqui
essa região justamente, né, para que possa dar continuidade na ascendência, ou seja, passa a se tornar um gatilho, né, é uma condição imposta justamente para quem está buscando aí o mercado acima novamente. Ao mesmo tempo, a gente tem logo abaixo, né, novamente, essa região que torna-se novamente um suporte, porém um suporte, digamos, fragilizado, né, pessoal? Talvez pela facilidade de rompimento de ambos os sentidos, brevemente iremos retirar essa marcação como referência, porém, pela proximidade e talvez o real sentido aqui para nós, faça neste momento a sua utilização, tá? Então eu vejo um grande impasse aqui neste momento, onde se a primeira condição, pessoal, região próxima aí dos 105.400, tivermos, né, o rompimento com confirmação por parte dos compradores, a gente pode almejar sim o preço buscando aí primeiramente a proximidade do 106 e eventualmente, né, com o rompimento também e confirmação, a proximidade lá dos 106.800. Então, basicamente, a gente precisa acompanhar essa região aqui, é importante. Vou deixar marcado aqui para vocês compreenderem melhor. Ao mesmo tempo, pessoal, pelo lado dos compradores, a gente tem novamente o nosso suporte, que tecnicamente já está mais fragilizado, porém vamos utilizar ele novamente este final de semana. E temos a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, basicamente paralelo aqui em sua proximidade. Então a gente basicamente enxerga dois cenários, tá? Que você pode utilizar aí como referência. O primeiro é a questão do gatilho aqui, pessoal, para os compradores, a condição. Se eu tenho a confirmação de rompimento, né, com bom volume comprador, eu vou buscar níveis superiores. Primeiro alvo aí, região do 106, posteriormente 106.800 ou até mesmo proximidade do 107. Agora, se eu tenho a recusa de preço aqui na proximidade do 105.400, tá? Inclusive, no candlestick anterior apresenta, né, uma formação de indefinição ou até mesmo pode configurar a formação de um topo duplo que pode induzir, né, os vendedores a desistirem, né, no caso, os compradores a desistirem, né, da condição do gatilho e, evidentemente, buscarmos aqui a proximidade da média de 20 períodos e, posteriormente, aqui o nosso suporte. Então, pessoal, os dois pontos tornam-se decisões, tá? Seja para o mercado continuar a ascendência na mão dos compradores, seja para o mercado buscar níveis inferiores de preço na mão dos vendedores. Então, a gente encontra-se dentro do tiroteio aqui, é briga de cachorro grande, a gente fica de fora assistindo e espera as condições, né, os gatilhos serem acionados justamente para a gente tentar aproveitar eventuais movimentações. Então, basicamente, esse é o cenário, né, para hoje, aí, pro domingo. A gente sabe que no sábado tende a cair bastante um volume, tá? Isso não é 100% como regra, né? Isso é na maioria das vezes, mas a gente percebe esse final de semana um pouquinho mais atípico, talvez com reflexo do payroll, a gente enxerga aí um pouco mais de movimentação por parte aí dos big players, tá? No domingo, a partir das 7 da noite, a gente tem a abertura do mercado futuro nos Estados Unidos, acaba adentrando mais volume aqui também e, obviamente, isso pode influenciar na movimentação do preço. Então, super importante estar atento a esses lembretes, tá? Acho que outro ponto importante, pessoal, é a questão da gente reformular as marcações de suporte aqui embaixo, em vista de que nós não tivemos, né, a retração do preço
para a possível análise, né, de evidências e condicionantes. Então, partindo de um princípio mais conservador, acho que talvez seria prudente a gente seguir a sequência lógica que vem sendo formada aqui neste presente momento, que é uma estrutura de fundos descendentes, né? A gente tem esse fundo aqui mais abaixo do que esse, sendo bem conservador, a gente vai manter aqui um suporte descendente, evidentemente será usado aí caso, né, pessoal, haja recusa de preço, onde está delineado aí os nossos gatilhos, tá? Lembrando que a confirmação, pessoal, seja nessa região ou seja nessa, a gente precisa do fechamento, tá? Neste caso acima, apresentando aí pelo menos, acredito que um candlestick no tempo gráfico de 4 horas, até pela questão do volume, talvez dois já seria bastante coisa, mas para quem é mais conservador, talvez dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas seria o ideal, fechamento acima. Embaixo a mesma coisa. Então, são esses pontos, né, que você deverá estar ciente, né, as reais possibilidades. Os compradores vêm aí novamente para uma nova tentativa. Acredito que seja a última, tá, pessoal? Dificilmente, em caso aí de não acionamento da condição do gatilho, os atuais aí que estão segurando a batata quente, eles vão querer sair fora e, obviamente, podem mover preço com maior facilidade, né? Eles estão basicamente com dinheiro na mão. Então é importante, né, desde então, um acompanhamento em tempo real, justamente porque será de extrema importância, né, quando o preço sair aí de uma das extremidades. Beleza? Então, o ideal é você colocar um alarme aí, pessoal. Dá para você colocar aqui um alarme a este nível de preço, até mesmo aqui na proximidade, mais um alarme e acompanhar toda essa movimentação. Agora, pessoal, se eu tenho aí a desistência, né, dos compradores em concretizar a condição e eventualmente a gente tem o preço buscando aqui, né, a região da média do nosso suporte, é a mesma coisa, tá, pessoal? Se eu tenho rompimento, né, com confirmação, prevalência de volume vendedor, um, dois candlesticks no tempo gráfico fechando abaixo, é forte abraço, tá? É a mesma coisa. Aí vem os vendedores atuando em blocos, né, buscando níveis inferiores de preço e sendo, né, conservador, como eu mencionei anteriormente, eu vou utilizar como uma referência mais imponente aqui na proximidade, né, dos 100 mil, que inclusive, né, fortalece a questão dos lotes que estão posicionados no livro de ofertas. Então, talvez faça mais sentido neste primeiro momento, né, essa marcação unificando aqui os topos, aliás, os fundos descendentes. E a partir daqui, obviamente, né, pessoal, acontecendo o rompimento aqui, a recusa de preço no nosso gatilho, a gente analisa, evidentemente, aí o que será plotado no gráfico. Beleza? Então, acredito que seja isso. Eu acho que esses são os pontos que você deverá estar ciente, acompanhando. O mais, vamos dar uma olhadinha no semanal, em vista de que amanhã é o encerramento do candle. A gente percebe aí, pessoal, prevalência de volume vendedor ainda, né? A gente vê uma reação bem incisiva, né, por parte dos compradores, logo ali a partir dos 100 mil. Mas é uma tarefa aí tanto aí, viu, para os compradores. Eu acredito na possibilidade, talvez o payroll tenha
trago aí um entusiasmo, né, pessoal, um positivismo para os mercados, mas de fato é um desafio grande. A gente, quando reduz o tempo gráfico, a gente percebe uma estrutura de topos descendentes, com topos cada vez menores, né, pessoal? Então, por isso que é importante, né, a quebra da região aí dos 105, 400, justamente, né, para a gente interromper esse ciclo de topos menores aqui, né? Os compradores mostrando que eles querem buscar níveis superiores de preço, induzindo outros investidores a adentrarem no mercado. Então, tudo isso é fundamental. A gente analisar a questão do volume, né? Na quinta-feira, vendedor sobressaiu, né, no dia de ontem em relação aos compradores. Então, de fato é difícil o cenário dos compradores, mas temos condições, né? Existem os gatilhos que a gente vai utilizar justamente para aproveitar aí possíveis movimentações, tá? Então, acho que é isso. A análise de hoje é basicamente um overview, né? Já para amanhã também, aguardando aí às 7 da noite, abertura do mercado futuro. Acredito que seja isso de mais relevante. No mais, vamos dar uma olhadinha no livro de ofertas para a gente encerrar a análise de hoje. Vamos ver aqui, pessoal, pelo lado dos vendedores, a gente, a gente vê uma certa acumulação na proximidade aqui do preço a mercado, né, pessoal? Talvez, inclusive, fazendo alusão ali àquele nível que precisa ser rompido com confirmação, né? Mas, ao mesmo tempo, é comum a acumulação de lotes próximo ao preço a mercado. Região do 106, a gente tem um pouquinho mais de lotes, são aproximadamente 7 milhões, que seria o nosso primeiro alvo em caso de rompimento ali da nossa resistência, né, pessoal, do nosso gatilho. A gente teria como primeiro alvo a região do 106, faz sentido uma certa acumulação de lotes, e região do 107, a gente vê poucos lotes, né, pessoal? Só 5 milhões de dólares, então acaba até facilitando aqui a possibilidade de rompimento também. E aí a gente pode colocar como segundo alvo região dos 106.800 e o terceiro alvo já a nossa resistência diagonal, fazendo alusão aqui a esses topos descendentes. Então a gente pode colocar basicamente aí três alvos, né? Caso seja concretizado aqui a nossa condição, nosso gatilho e a busca pela região aí, acredito que na proximidade dos 108, tá, pessoal? Então, bastante interessante o cenário, vai ser bem legal o acompanhamento do mercado aí nesse final de semana. Vamos dar uma olhadinha pelo lado dos compradores. Um livro totalmente pulverizado, tá, pessoal? A gente não vê acumulação de lotes. Na região dos 100, a gente tem quase 13 milhões e meio de dólares posicionados. Então, faz sentido também a alusão aqui ao nosso suporte descendente. Então, evidentemente, tendo rompimento aqui do nosso gatilho, da nossa condição, né, a gente pode sim, novamente, buscar a proximidade dos 100 mil e, evidentemente, analisar como será o comportamento do preço aqui. Então, basicamente é isso, pessoal. O livro continua bastante vazio, né? Em determinados pontos que fazem sentido nas nossas marcações, a gente tem, querendo ou não, alguma coisa posicionada. E é isso. Vamos acompanhar todos juntos aí no final de semana e a gente retorna na segunda-feira para analisar aí como é que foi o comportamento do preço aqui no Bitcoin. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito importante para o engajamento do canal.
Te desejo um excelente dia, um excelente domingo e a gente retorna na segunda. Um grande abraço.